Eclesiastes, capítulo 1. O livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1. Palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém, Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz o mestre. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Gerações vão e gerações vêm, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol, e o sol se põe, e apressa-se a voltar ao lugar de onde se levanta. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para lá voltam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo. Já existiu nos séculos que foram antes de nós. Dos que viveram antes de nós não há memória, nem tampouco dos que hão de vir haverá memória entre os que depois deles vierem. Eu, o mestre, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo dos céus. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Tenho visto todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. O que é torto não se endireitar, e o que falta não se pode contar. Disse comigo mesmo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, tenho tido grande experiência de sabedoria e de conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e aprendi que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o conhecimento, aumenta a dor. Eclesiastes, capítulo 2. Disse eu comigo: ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que serve esta? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho regendo-me, porém, a minha sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim jardins e pomares, e plantei neles árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. E engrandeci-me e sobrepujei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, porque o meu coração alegrava-se com todo o meu trabalho, e isso me foi a recompensa de todo o meu esforço. Então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos tinham feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazer las, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nada havia que aproveitar debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria, e os desvarios, e a loucura. Pois que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram? Vi que a sabedoria é melhor que a loucura, como a luz é melhor que as trevas. O sábio tem os olhos na cabeça, mas o louco anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo sucede a ambos. Então disse comigo: o que sucede ao louco sucederá também a mim. Por que, pois, busquei eu então mais a sabedoria? E disse comigo que também isto é vaidade. Porque do sábio, como do louco, não haverá lembrança perpétua, pois de tudo, nos dias futuros, tudo será esquecido. E como morre o sábio, assim morre o louco.
Por isso odiei a vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Odiei todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou louco. Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho, em que me afadiguei e em que me houve com sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Pelo que eu me aborreci de todo o meu trabalho com que me afadigava debaixo do sol, visto que o homem trabalha com sabedoria e conhecimento e habilidade, e tem de deixar o fruto do seu trabalho a outro que por ele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal, pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração com que se afadiga debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho é desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Isso também vi que vem da mão de Deus. Pois quem pode comer ou quem pode gozar sem ele? Porque aquele que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes, capítulo 3. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo apropriado para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar os abraços, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que se afadiga? Eu vi a tarefa que Deus impôs aos filhos dos homens para nela os ocupar. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração deles o anseio pela eternidade, mas o ser humano não consegue compreender inteiramente as obras que Deus realizou, do princípio ao fim. Sei que não há nada melhor para o homem do que alegrar-se e fazer o bem enquanto vive, e que todo homem coma e beba e goze o bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará que se repita o que passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar da justiça havia impiedade, e no lugar do direito havia impiedade. Disse eu comigo mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: quanto aos filhos dos homens, Deus os prova para que vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o destino dos filhos dos homens é o mesmo destino dos animais, o mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o homem não leva vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens sobe para cima, e se o espírito dos animais desce para baixo, para a terra. Por isso vi que não há nada melhor para o homem do que alegrar-se no seu trabalho, porque essa é a sua porção, pois quem o fará voltar para ver o que há de ser depois dele? Eclesiastes 4, capítulo 4. Tornei a olhar e vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, e não tinham quem os consolasse. O poder estava do lado dos opressores, e não tinham quem os consolasse. Por isso, declarei mais felizes os que já morreram do que os que ainda vivem. Mas mais feliz do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Vi que todo trabalho e toda perícia no trabalho provém da inveja que um tem do outro. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O tolo
cruza os braços e consome a própria carne. Melhor é um punhado com descanso do que ambos os punhados com trabalho e correr atrás do vento. Tornei a ver outra vaidade debaixo do sol. Um homem solitário, sem ninguém ao seu lado. Não tem filho nem irmão, porém não cessa de trabalhar, e seus olhos nunca se fartam de riquezas. Para quem estou trabalhando? Pergunta ele. E privando-me de prazeres. Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Pois se caírem, um levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E, se alguém quiser prevalecer contra um, dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei velho e insensato que já não aceita conselhos. Pode ter saído da prisão para reinar ou ter nascido pobre no seu próprio reino. Vi que todos os viventes que andam debaixo do sol seguiam um jovem que se levantou para substituir o rei. Era inumerável o povo, todos aqueles diante dos quais ele governava. Porém, os que vieram depois não se alegraram nele. Certamente também isso é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 5, capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque de muitas preocupações vêm os sonhos, e de muitas palavras a voz do insensato. Quando fizeres um voto a Deus, não demores em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fizeste. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não permitas que a tua boca te faça pecar, nem digas diante do mensageiro do templo: o meu voto foi um erro. Por que razão se iraria Deus por causa da tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque onde há muitos sonhos, há vaidades e muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Se vires em alguma província o pobre oprimido, o direito e a justiça violados, não te admires disso, porque sobre o alto vigia outro mais alto, e sobre ambos outros ainda mais altos. A vantagem da terra é para todos, até o rei depende do campo. Quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância, nunca se satisfará com a renda. Também isso é vaidade. Quando aumentam os bens, aumentam também os que os consomem. Que proveito, pois, tem o seu dono, se não vê-los com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, riquezas guardadas pelo seu dono para seu próprio dano, ou essas riquezas se perdem por algum mau negócio, e, se ele gerou um filho, nada ficará na sua mão. Como saiu nu do ventre de sua mãe, assim voltará, do modo como veio, e nada levará do seu trabalho que possa levar na mão. Também isto é grave mal. Exatamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de ter trabalhado para o vento? Todos os seus dias come em trevas, com grande irritação, enfermidade e indignação. Eis o que eu vi. É bom e belo que o homem coma e beba, e goze o bem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer, receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Pois não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus o ocupa com a alegria do seu coração. Eclesiastes 6, capítulo 6. Há um mal que vi debaixo do sol, e é muito comum entre os homens. Deus dá a alguns homens riquezas, bens e honra, de modo que nada lhes falta de tudo o que a sua alma deseja. Mas Deus não lhes dá poder para disso comerem. Antes, um estranho os consome. Isso é vaidade e grave aflição.
Ainda que um homem tivesse 100 filhos e vivesse muitos anos, e os dias dos seus anos se multiplicassem, se a sua alma não se fartou do bem e além disso não teve sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Pois este vem em vaidade e se vai em trevas, e em trevas seu nome fica encoberto. Ainda que nunca tenha visto o sol, nem o tenha conhecido, mais descanso tem este do que aquele. Mesmo que vivesse 2000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo o apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como andar diante dos vivos? Melhor é o que os olhos veem do que o desejo que vagueia. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Tudo quanto existe já recebeu nome há muito tempo, e sabe-se o que é o homem. Ele não pode contender com quem é mais forte do que ele. Quanto mais palavras, tanto mais vaidade. E que proveito tem o homem disso? Pois quem sabe o que é bom para o homem na vida, durante os poucos dias da sua vaidade, que passa como sombra? Quem poderá declarar ao homem o que sucederá depois dele debaixo do sol? Eclesiastes 7, capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o tomam a sério. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo da panela, tal é o riso dos tolos. Também isso é vaidade. Certamente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim de uma coisa do que o seu princípio. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira se abriga no peito dos tolos. Não digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não é sábio perguntar assim. A sabedoria é boa como uma herança e aproveita aos que veem o sol. Porque na sombra da sabedoria e na sombra do dinheiro está o homem. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Considera a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera: Deus fez este como fez aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias antes do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governantes que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não des atenção a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoando-te, porque tu sabes que também tu, muitas vezes, amaldiçoaste a outros. Tudo isto provei pela sabedoria, disse: serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Longe está o que foi, e profundíssimo. Quem o achará? Apliquei o meu coração a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria e a razão de tudo, e a conhecer que a impiedade é loucura e que a estultícia é insensatez. E achei coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem agrada a Deus escapa dela, mas o pecador vem a ser preso por ela. Vê, isto achei, diz o pregador, ponderando uma coisa após outra para achar a razão, a qual ainda busca a minha alma, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas mulher entre todas estas não achei. Eis que isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas astúcias. Eclesiastes, capítulo 8. Quem é como o sábio?
e quem sabe a interpretação das coisas. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e muda a dureza da sua face. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do juramento a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em coisa má, porque ele faz tudo o que lhe agrada. Porque a palavra do rei é soberana. Quem lhe dirá, que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará mal algum. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Pois ninguém sabe o que há de ser. Quem lhe poderá declarar como há de ser? Ninguém tem poder sobre o vento para o reter, nem poder sobre o dia da morte. Nem há dispensa nesta guerra, nem a impiedade livrará o que a ela se entrega. Tudo isto vi quando apliquei o coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para mal deste. E vi também ímpios serem sepultados e irem para a sepultura, e os que tinham praticado o bem saírem do lugar santo e serem esquecidos na cidade. Também isto é vaidade. Porquanto não se executa logo a sentença contra a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucederá aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. A vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Por isso louvo a alegria, porque para o homem não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Isso o acompanhará no seu trabalho todos os dias da vida que Deus lhe deu debaixo do sol. Quando apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, homens que não dormem nem de dia nem de noite, então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que o homem trabalhe para a descobrir, não a descobrirá. E ainda que o sábio diga queira conhecê-la, nem por isso a poderá compreender. Eclesiastes 9, capítulo 9. Assim apliquei o meu coração a tudo isso e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, mas ninguém sabe se receberá amor ou ódio. Tudo tem o mesmo destino: os justos e os ímpios, os bons e os maus, os limpos e os impuros, os que sacrificam e os que não sacrificam. Como é o bom, assim é o pecador. O que jura é como o que teme jurar. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo destino. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há loucura no seu coração enquanto vivem, depois vão para os mortos. Porque quem está entre os vivos tem esperança tem. Melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória está esquecida. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e eles não têm parte alguma para sempre em tudo quanto se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Tenho visto ainda outra coisa debaixo do sol. A corrida não é dos ligeiros, nem a batalha dos valentes, nem tampouco o pão dos sábios, nem a riqueza dos inteligentes, nem o favor dos que têm conhecimento. Mas o tempo e o acaso alcançam a todos. Porque o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede maligna, e como os pássaros que se pegam com o laço,
assim se enlaçam os filhos dos homens no tempo mau, quando cai de repente sobre eles. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, e ela me pareceu grande. Havia uma pequena cidade com poucos homens dentro dela. Veio contra ela um grande rei, cercou-a e levantou contra ela grandes trincheiras. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que livrou a cidade pela sua sabedoria, mas ninguém se lembrou mais daquele homem pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, porém a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em repouso valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Eclesiastes 10, capítulo 10. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro ao perfume do perfumista, assim um pouco de estultícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Mesmo quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e a todos mostra que é tolo. Se o espírito do governador se levantar contra ti, não abandones o teu lugar, porque a brandura aplaca grandes ofensas. Há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. A estultícia está posta em grandes alturas, e os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Quem cava uma cova nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem transporta pedras será maltratado por elas, e quem racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há proveito para o encantador. As palavras da boca do sábio são cheias de graça, mas os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é estultícia, e o fim do seu falar, loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o homem não sabe o que será. Quem lhe poderá declarar o que será depois dele? O trabalho dos tolos os fatiga, pois nem sabem ir à cidade. Ai de ti, terra cujo rei é criança, e cujos príncipes banqueteiam de manhã. Bem-aventurada tu, terra cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças, e não para bebedice. Pela preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Para rir se faz o banquete, o vinho alegra a vida, e o dinheiro responde por tudo. Nem ainda nos teus pensamentos amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais íntimo do teu quarto amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia da palavra. Eclesiastes 11, capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, lembre-se, porém, dos dias das trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua juventude. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Eclesiastes 12, capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer:
não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Quando as portas da rua se fecharem, e diminuir o som da moedura, e a pessoa se levantar à voz das aves, e todas as vozes das cantoras se calarem, quando também temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e o desejo sexual se apagar, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre o cordão de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Além de ter sido sábio, o pregador também ensinou ao povo o conhecimento, ponderou, investigou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados são as palavras coligidas dos mestres, dadas pelo único pastor. E, quanto ao mais, filho meu, sê advertido. De fazer muitos livros não há fim, e muito estudo é cansaço da carne. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau.